Que a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a tua vida, meu amado telespectador. Seja muito bem-vindo ao programa Manancial que já está no ar. Damos continuidade a este programa que tem por finalidade única abençoar, ser um agente abençoador para a tua vida. Quero te convidar neste momento, meu distinto telespectador, para fazermos juntos a leitura da Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Lucas, o capítulo de número 15, versos 8, 9 e 10. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até a achar, e achando-a convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Este é o texto na Palavra de Deus, que vai fundamentar aqui o nosso programa. Os 4 blocos nós estaremos discorrendo baseados neste texto. Jesus está falando por meio de parábola e ele usa aqui esta mulher, esta figura, não é? Desta mulher que perdeu uma dracma. Ela possuía 10 dracmas e ela perde, e aí Jesus então conta-nos esta parábola, querendo evidentemente comunicar a mensagem do reino de Deus. Fundamentado aqui na Escritura, a nós trazida por Jesus Cristo, nosso Senhor, eu quero falar um pouco hoje sobre o tema Reencontrando a dracma perdida. O nosso tema é Reencontrando a dracma perdida. Jesus aborda a questão da perda. O assunto que Jesus está focando aqui em todo este capítulo, o texto inicial fala de uma perda. Um pastor tinha 100 ovelhas, uma ovelha se desgarra, se perde, e ele então deixa as 99 no seu aprisco e vai à procura daquela ovelha perdida até encontrá-la. Na sequência, acontece então o texto que nós fizemos leitura. Esta mulher possuía 10 dracmas, na sua casa ela perdeu uma dracma e aí se esforçou, se empenhou até encontrar aquela dracma. Na sequência, o capítulo fala-nos a história do filho pródigo, uma outra parábola que Jesus nos apresenta. Então, de forma muito subsequente, Jesus nos traz 3 ilustrações, 3 linguagens, no sentido da parábola, nos comunicando a mensagem da perda. A mensagem da perda. No caso aqui do filho pródigo, diz-nos o texto que o pai do filho, que havia se distanciado da sua casa, ido embora, ele sempre ficava à porta, aguardando, confiante, o regresso do filho, até que então isto acontece. O filho se dá mal numa dada altura da sua jornada e aí ele então deseja voltar e toma esta atitude, toma este caminho de volta. E o mais extraordinário é que quando ele resolve voltar, retornando para a casa do seu pai, o seu pai vai ao seu encontro ao avistá-lo, regressando, e o recebe com alegria. Então a mensagem de ambas as parábolas aqui contadas por Jesus neste capítulo de número 15, fala sobre este tema, esta temática, a perda. Por que Jesus aborda, de forma tão abundante e farta, não apenas neste capítulo, mas isto percebemos em todos os evangelhos, em toda a Escritura, a questão aí da perda. No capítulo de número 19 do Evangelho, a partir do verso 1, nós encontramos ali a narrativa do momento em que
Jesus se encontra com um homem chamado Zaqueu, ou melhor dizendo, Zaqueu se põe a procurar, a ver Jesus, ele desejou ver Jesus. E Jesus, que é Deus, conhecedor de todas as coisas, teve conhecimento da intenção do coração de Zaqueu. E lá no versículo de número 10 do capítulo 19, a palavra que Jesus libera, ou direciona, ou fala a respeito de Zaqueu, foi exatamente esta: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É uma palavra que atinge de forma direta a vida de Zaqueu, mas é uma palavra que é muito abrangente, abrange todas as pessoas que se achegam a Deus, que se achegam ao reino de Deus. Na verdade, esta palavra revela o ministério bendito de Jesus, o ministério de buscar e salvar o que se havia perdido, o ministério de Jesus de restaurar o homem espiritualmente diante de Deus. Porque, na verdade, quando nós, ao lermos aqui a parábola das 10 dracmas, da dracma perdida, quando lemos o texto anterior que nos fala sobre aquele pastor, aquela ovelha perdida, que o pastor vai à sua procura, quando lemos o texto posterior que nos fala aqui a parábola do filho pródigo, em todas estas situações e narrativas houve perda, mas no momento seguinte, após uma ação insistente, uma ação perseverante, uma ação paciente, uma ação de demonstração de graça, aquilo que havia se perdido foi achado, foi novamente reencontrado. Em ambas as circunstâncias aqui narradas, nós vemos que houve a restauração daquilo que anteriormente havia sido perdido. É por isso que esta palavra, quando Jesus diz aqui, no momento da salvação, da conversão de Zaqueu, Jesus diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esta palavra é muito linda. Eu, assim, fico maravilhado ao fazer a leitura e meditação desta palavra, porque vejo o quão abrangente é a ação poderosa da mensagem do reino de Deus. O quão abrangente, o quão poderosa e o quão eficaz é esta mensagem. Ela foi pronunciada por Jesus lá por volta do ano 30 e alguma coisa da era cristã, nos dias ali do seu ministério terreno. E esta palavra, ela não perde o seu efeito, esta palavra não perde a sua eficácia, esta palavra não perde o seu poder, esta palavra, ela mantém a sua abrangência, que é alcançar os homens perdidos em todos os tempos da história, em todas as épocas da revelação divina ao homem. É uma palavra poderosa, é uma palavra conforme a própria Bíblia dá testemunho de si, é uma palavra que permanece para sempre, é uma palavra imutável. Passam os dias, passam os tempos, passam as décadas, mas esta palavra, ela permanece, ela perdura. Por isso, nesta noite, há a esperança aos homens. Por isso, nesta noite, eu estou aqui, mais uma vez levando a você esta palavra de Deus, esta palavra poderosa de Deus, por ser uma palavra eficaz, por ser uma palavra abrangente, que transcende as épocas, que transcende o tempo e atinge a minha vida, atinge a tua vida, atinge a vida de tantas pessoas quantas derem abertura para a ação eficaz desta palavra. Mas voltando aqui para a parábola de Jesus, o texto que nós fizemos leitura e estamos aqui fundamentados no capítulo de número 15 do Evangelho de Lucas, verso de número 8, 9 e 10. Eu quero então discorrer um pouquinho com você exatamente nessa
história, não é? Nesta parábola que nos foi contada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a encontrar. E achando-a, convoca as suas amigas, suas vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Eu quero então olhar aqui de forma muito detida com você, meu amado telespectador, para estas palavras aqui anunciadas a nós por Jesus Cristo, e vamos aqui então aprender com Jesus, vamos extrair para a nossa edificação espiritual as lições que Jesus quer nos comunicar através das suas santas palavras. Nós vamos para um primeiro intervalo e logo após, na sequência, continuaremos aqui com a programação.